Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast com Wagner Pires, essa figura aqui muito entendida da área de pastagens. Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Letícia. Mais uma vez aí, vamos bater papo, né? Deixa eu me apresentar, eu sou Letícia Guimarães, repórter do site Notícias Agrícolas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistema rotacionado, né, Wagner? É isso aí. Letícia, a gente tem falado muito, assim, de manejar a pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade. Bacana essa frase, joia. Você não consegue fazer isso se você não respeitar a fisiologia da planta. E como respeitar a fisiologia da planta? Com o sistema rotacionado. Primeira coisa, o que é o sistema rotacionado? Letícia, sistema rotacionado é uma filosofia de manejar a planta. É uma coisa muito antiga. Lá atrás, um grande biólogo francês, o André Voisin, ele escreveu o primeiro tratado de fisiologia da planta. E o André Voisin, ele preconizava você manejar a planta na altura correta, dar um descanso para a planta rebrotar. Porém, algumas coisas que o André Voisin escreveu é que a gente poderia manejar a planta somente com o aproveitamento dos excrementos bovinos. Todo o trabalho do Voisin foi escrito lá na França, num clima temperado. Aqui no Brasil nós temos um clima tropical, quente pra caramba. E aí o que acontece? O Voisin trouxe a metodologia dele para a Argentina, funcionou maravilhosamente bem, o Uruguai funcionou muito bem, no sul do Brasil funcionou. Quando foi subindo, passou para cima de São Paulo, aí a coisa começou a pegar. Por quê? Porque a gente tem períodos de chuvas muito distintos, período das águas, período da seca, e nós temos altas temperaturas. E aí o que acontece? O bostejo do animal se perde através de volatilização. Então, a Embrapa, o pessoal lá da Exalc, Viçosa, a turma se reuniu e começou a estudar aonde estava a falha disso aí. E o que é o sistema rotacionado? O sistema rotacionado é o que o André Voisin preconiza, só que com adubação, com manejo. Então, o sistema rotacionado é você respeitar as necessidades da planta, de descanso, período de descanso, altura de corte, altura de entrada, altura de saída, tudo isso aí. E se você der o intervalo correto para a planta, aí sim você consegue dobrar a sua rentabilidade. Letícia, o que acontece? O sistema rotacionado, ele é muito fácil da gente trabalhar, desde que a gente respeite alguns pontos importantes. Não existe receita de bolo para você fazer um rotacionado. Existem conceitos. Esses conceitos, eles têm que ser respeitados e têm que ser adaptados. Por exemplo, uma coisa é eu fazer um rotacionado aqui em São Paulo, no Paraná. Outra coisa é eu fazer um rotacionado na Bahia ou no Pará. Então muda totalmente o ciclo de chuva, o período de chuva, o tipo de solo, o nível de fertilidade, temperatura e aí vai. Então a planta também muda as suas necessidades e muda o seu comportamento. Então a forma como a gente trabalha em determinadas regiões não é a forma para todo o Brasil. O tipo de solo muda, interfere tremendamente. Se você tem uma fazenda onde você vai fazer um rotacionado e você não vai adubar, perfeito, você pode fazer, mas você tem que baixar a régua sua na taxa de lotação. Você vai trabalhar com números mais baixos de lotação e tudo mais. Você vai adubar?
Perfeitamente. Você pode... aí você cresce. Você vai irrigar, cresce muito mais. Então não tem receita. Depende da quantidade de tecnologia que você vai incrementar. Aí eu queria saber a diferença. A gente fala de diferenças regionais, mas a diferença de outros sistemas de manejo de pastagem. Vamos lá. Pode dar alguns exemplos assim? Nós temos o sistema de pastejo contínuo. O que é o pastejo contínuo? Você põe o gado no pasto e ele só sai de lá quando vai morrer. Fica assim... Ele fica direto lá. Tá? Ele desenvolve, desmamou da vaca, ele vai para aquele pasto, forma um lote e ele fica lá. Ele vai recriar lá, ele vai engordar lá e ele vai embora, todo mundo junto de lá. O que acontece? Você é obrigado a trabalhar com uma taxa de lotação mais baixa. Por quê? Porque você não está respeitando a altura da planta. Tá? Eu tenho um exemplo muito característico que eu vou mostrar aqui. Olha, é esse slide aqui que você está vendo, Letícia. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz com a revista DBO 2011-2012. Chamou-se Vitrine Tecnológica. Eu dei consultoria nessa fazenda, que é a fazenda do seu Gui Macedo, lá em Terenos, no Mato Grosso do Sul, durante 1 ano. E aí você está vendo aí, Letícia, o carro, dois carros, é o mesmo carro. Tá? Só que primeiro eu parei o carro, nós paramos o carro perto do bebedouro. E o capim, Letícia, não conseguia cobrir o pneu do carro. Um toquinho. Tava um toquinho, rapado. Eu tirei uma foto bacana, tal, tudo. Falei, seu Gui, me leva lá no fundo do seu pasto. Aí ele me levou. Quando nós chegamos lá, Letícia, por obra de Deus, naquele dia a equipe da fazenda estava fazendo roço do capim. O capim estava cobrindo o automóvel. Essa outra imagem que você está vendo aí. Estava cobrindo o automóvel. E aí eu desci, tirei foto, as pontas do capim seco para cima do carro dele. E eu falei, seu Gui, por que aqui o capim está cobrindo seu carro e lá perto do bebedouro só está um toquinho? Ah, seu Wagner, é porque o pasto é grande. Aí eu virei para ele e falei assim, seu Gui, então já tem a resposta, senhor. Ele olhou para mim e falou, o que é? Eu falei assim, ué, seu Gui, vamos dividir seus pastos. Aí ele ficou tão bravo, Letícia, que ele simplesmente falou assim, eu não aceito a gente fazer divisão de pasto. Eu sou contra. Aí eu virei para ele e falei assim, seu Gui, eu também não, eu detesto pecuarista perder dinheiro. Só que ele tinha assinado, Letícia, um contrato que ele era obrigado a fazer... Daquele jeito. Daquele jeito, do jeito que eu orientava. E aí, eu tirei ele. Esse era pastejo contínuo, tá? Com perda de capim. Perda. Aí, Letícia, eu achei 2 pastos na fazenda. Ele tinha 150 pastos e 150 lotes na fazenda. Um lote em cada pasto. Esse é o contínuo. Tá? O que eu fiz? Eu achei 2 pastos iguais e eu juntei os lotes. E aí eu fui para o segundo modelo. Qual é o segundo modelo? É o que nós chamamos de alternado. Eu juntei o lote do gado, tá? Que era de 2, e ficava 10 dias num pasto, 10 dias no outro. 10 dias num pasto, 10 dias no outro. Ou seja, aquele pasto que era cortado direto, todos os dias, o ano todo, passou a ter 10 dias de descanso. Pisoteado, né? Pisoteado e tudo. Então, o capim começou a descansar 10 dias. E isso fez a diferença. Com 3 meses, Letícia, eu cheguei lá com ele, olhamos, e ele olhou e falou assim, tá dando uma diferença. Vamos fazer outro? Começou a dar o braço a torcer, né? Vamos fazer outro? Eu falei, vamos embora. Pipoca. Quando nós terminamos o trabalho, ele virou para mim e falou assim, seu Wagner, eu posso fazer alternado de 3? Falei, perfeitamente, seu Gui, fique à vontade. 3 piquetes já é um rotacionado, é muito pouco
para a gente rodar. Mas normalmente a gente trabalha com 4, mas já é o começo. Essa fazenda hoje, ela está toda rotacionada. E você precisa ver a diferença da fazenda. E aí que eu entro nessa questão também. Por que o sistema rotacionado, ele pode ser considerado uma técnica eficiente de manejo? Porque primeiro, você respeita a fisiologia da planta. O que é respeitar a fisiologia da planta? Existe um tecido na planta, olha meu dedo. Aqui é a junta do dedo, né? É um lugarzinho mais grosso. Se você pegar o talo do capim, Letícia, nessa foto aí dá para você ver aonde fica as gemas apicais. É um lugar, é um engrossamento ali, e esse tecido, essa gema, esse meristema apical, ele é responsável pela emissão da folha. Então, esse nozinho, Letícia, a gente não pode deixar o gado comer. E cada gramínea tem uma altura. Por exemplo, as braquiárias, elas estão na faixa aí de seus 20 a 30 centímetros. Os pânicos, 30, 40 centímetros. Uma umidícula, 5 centímetros. Então, vai mudando a altura. E se ele come o último toquinho, né? Esse último... Gema apical. Meristema apical. Esse último meristema apical, a planta ela não tem mais como emitir folhas novas. Aí a planta não consegue emitir. Aí que sabe o que vai acontecer? A planta não vai morrer, mas ela vai ter que pegar um outro tecido que se chama gema basal, ou meristema basal, e ali ela vai soltar um perfilho, uma brotação lateral. Um galhozinho. Um galhozinho. E aí, nesse galhozinho, ela vai produzir a gema apical, o meristema apical, e daí do meristema apical vai soltar folha. Se ela iria voltar, Letícia, tá pronta para o pastejo com 30 dias, ela vai levar 90 a 120 dias. Lascou. A comida não está pronta pro boizinho. Pronta. Então, Letícia, o sistema rotacionado que nós estamos tratando aqui hoje, ele é a melhor forma para o pecuarista dobrar a taxa de lotação dele na fazenda. E quais são os desafios mais comuns enfrentados nesse tipo de sistema? Letícia, o sistema rotacionado você não faz ele de qualquer jeito. Por exemplo, primeira coisa, você tem que fazer sistema rotacionado com uma gramínea só. Não dá para usar outros tipos de cultivares. Se você tem 2 passos, eu quero fazer com mombaça e quero fazer com braquiarão, não vai dar certo. Porque o mombaça tem uma altura de corte, o braquiarão tem outra. O mombaça tem um período de descanso, o braquiarão tem outra. O mombaça tem uma palatabilidade, um teor de proteína, o braquiarão tem outra. Então, muda tudo, não funciona. Tá? Então você não pode misturar 2 gramíneas e nem fazer uma mescla, um mix, que hoje está muito em moda, mix de capim. Não pode fazer, que não vai dar certo. Outro ponto, Letícia, a diferença dos piquetes não pode ultrapassar 10%. Isso hoje é muito fácil da gente fazer, porque com GPS, com os programas que a gente tem para fazer e com o capricho do técnico que vai fazer o rotacionado, ele consegue fazer 100% certo. Quando eu estou com paciência e quero fazer, eu faço, vá lá, eu mexo daqui, mexo dali, tá, e faço ficar tudo igualzinho. Então, isso aí já não existe aquele negócio de fazer divisão a olho. Esse aqui eu vou dividir em 2, aquele também. Aí divide lá, dá errado. Outra coisa, formato do pasto. O bovino, Letícia, ele é um bicho assim interessante. Ele é um ser agregário. Ele gosta de ficar junto, ele se sente protegido junto com os demais. Então, a hora que ele está comendo, ele abaixa, pega um capim e ele não come parado. Cavalo come parado, mas o bovino não. O bovino come andando. Aí ele fica andando e vai para perto do outro. Aí o outro vai para perto do outro. Então, eles estão sempre andando juntos e comendo e eles se sentem seguros assim. Então, o animal ele tem um ângulo de visão. Quanto mais quadrado, mais retangular for o pasto, melhor
a qualidade do sistema rotacionado. Existem técnicos que às vezes fazem umas tripinhas de piquete, ele é estreito e comprido, não funciona, também dá errado. Outro ponto, Letícia, você deve trabalhar com área líquida de pasto. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque imagina que você, às vezes, tem um pasto de 100 hectares. São 2 pastos e aí você fala, vamos fazer um sistema rotacionado? Vamos. Tá bom. Só que num deles ali tem às vezes uma bola de mata. Aqui no outro tem uma grota, um começo de erosão que ficou cicatrizado. Tem às vezes um corguinho que passa no meio. Sabe o corguinho? O corguinho. O corguinho, então, corguinho. Do lado do corguinho tem uma PP. Que você tem que manter. Tem que manter, tem que preservar. Então, às vezes tem um lajeado ali que não nasce nada de capim. Essas coisas têm que ser excluídas. Você tem que trabalhar tem que levar tudo em conta. Tudo em conta, subtrai tudo e trabalha só com área líquida de pasto. E aí Ou seja, não adianta fazer conta de padeiro, não adianta fazer coisa... vozes da cabeça falando, tem que fazer conta certinho. Tem que fazer certinho. Olha, para ser eficiente. Eu vou mais distante um pouco. Eu digo assim, que é a arquitetura da fazenda. Fazer um rotacionado é a mesma coisa que você fazer a planta de uma casa, que você fazer um projeto arquitetônico, você tem corredores no rotacionado, às vezes. A localização da água é fundamental, Letícia. Sabe por quê? Porque o boi vai beber, presta atenção nisso, pecuarista, 5 vezes por dia ele vai beber água. Tem fazenda, Letícia, que coloca o fundo do piquete até na aguada é 1.000 metros. Aí você imagina, 1.000 para ir, 1.000 para voltar, 2 quilômetros, 5 vezes, dá 10 quilômetros. Letícia, se eu andar 10 quilômetros, eu fico fit. Fico sarado, Letícia. E aí nós comendo só salada ainda, só capim. Aí nós vamos fazer o boi fit. No boi fit não tem mercado no boi fit. Pecuarista fica pobre com o boi fit. Então, pecuarista, tem que fazer as coisas no conforto. Posso botar árvore? Deve. Sombrinha, gente, natural. Sombreamento. Tem um negócio aí que sombreamento natural, que é diferente do que você meter uma telha ali de amianto, o negócio vai esquentar pra dedéu ali, né? Letícia. Olha, a gente tem aqui no Brasil, a Embrapa já desenvolveu com muito sucesso o sistema silvipastoril. Ele é maravilhoso. Você entra num lugar, numa área com plantio de árvores, a temperatura cai pelo menos uns 4 graus. Conforto térmico, bem-estar animal, que é uma coisa que é muito preconizada hoje em dia, né, Wagner? Sim, é isso aí. E aí te pergunto, como é que o sistema rotacionado ele pode ajudar na eficiência da propriedade e na rentabilidade? Vamos lá. Letícia, quando eu não vou nem longe, nem vou chegar num sistema rotacionado. Se você dividir bem a fazenda, você melhora sensivelmente o aproveitamento do capim. O rotacionado nem se fala, tá? Eu tenho rotacionados, Letícia, que a gente trabalha com uma média de 2, 3, até 4 unidades animal por hectare. A média brasileira de uma fazenda é 1 UA por hectare. Então, o que acontece? Se você rotacionar toda a sua fazenda, e a gente vai fazendo, o rotacionado tem que ser feito aos poucos. Tá? Por quê? Porque o vaqueiro tem que aprender a manejar. Quando o rotacionado, tem que trocar o gado no sábado. Aí o cara... tá de ressaca, tá meio ali... Sábado não é dia disso. Ele deixa para trocar o gado na segunda-feira. Já foi. Esse bonde já passou. Já estragou. Então, o que acontece? Tem que haver um ritmo, tem que haver um planejamento, tem que haver um rigor. Uma engrenagem muito bem ajeitada, né, Wagner? Muito bem ajeitada. Outra coisa, Letícia, quando você tem a pastagem na fazenda e você faz um rotacionado, você sai, por exemplo, eu acabei de falar, você sai de 1 UA e vai para 4 UAs. Então, você tinha um animal adulto, agora você passa a ter 4 animais adultos por hectare.
tá? Você quadruplicou. O que que acontece? Você também quadriplica a extração de nutrientes do solo, Letícia. Lembra que o solo é o seu capital, você, produtor rural, cuide do seu solo. Justamente. Então, o que é legal pôr mais gado na fazenda? Pô, é maravilhoso. Você vai ter mais arrobas por hectare ano, mas você vai ter mais extração. E é isso que o pecuarista não faz conta. Eu tenho um cliente meu no Pará, eu já dou consultoria para ele já faz alguns anos. E aí, quando a primeira vez que eu estive na fazenda dele, eu cheguei na fazenda, ele falou, seu Wagner, eu fiz rotacionado na fazenda. Ah, o senhor fez? Fiz. Ele falou, mas eu tô com um probleminha lá, o pasto está degradando. Ah, tá degradando? Tá, perfeito. Vamos olhar, né? E aí, chegamos lá na pastagem e a área perfeitamente degradada. Tava tudo degradado. Perfeitamente degradada. Degradada, tá feio. Aí eu peguei, falei pra ele assim, você tá adubando esse pasto? Não, adubei, senhor. Adubou? Adubou como? Não, adubei quando eu formei. Ah, você quantos anos faz isso? Quantos tempos já tem isso rotacionado? Não, já tem uns 5 anos, senhor Wagner. Eu falei, filho, já tirou tudo. Já foi tudo. Mas é mesmo? E não sei o quê. Vamos fazer Ô, meu campeão! Vamos fazer uma outra análise. Fizemos uma análise de solo. Tava tudo que ele tinha posto já tinha ido embora. Então, o que menos isso que é nitrogênio. Menos... Então, o que acontece? Aí você tem que criar uma cultura. Resumindo a história, ele voltou a adubar, os rotacionados dele estão lá, bonitinho, bacaninha, rodando. E dando lucro para ele na fazenda. Então, o que acontece? Tem que ter rigor, tem que ter qualidade de pastagem, não pode ter plantas daninhas. Rotacionado tem que ser uma área, Letícia, que você vai potencializar ela. E você quer ver mais? Eu tenho um cliente em Alagoas, e aí ele chegou, Wagner, quero fazer um rotacionado da fazenda. Perfeitamente, vamos fazer. Aí pegamos 20 hectares da fazenda dele e rotacionamos. Aí ele começou a usar, começou a gostar do rotacionado, tal. Aí ele virou para mim e falou assim, Wagner, não dá para produzir mais? Dá para produzir bem mais. Mas o que eu tenho que fazer? Não, você tem que irrigar. Aí ele... Além de adubar, por favor. Aí ele falou, irrigar? Mas é caro. Não, caro é você ficar... patinando na seca. Então, defina caro, né? O que é caro? O que é caro? Aí ele pegou e falou, eu vou irrigar. Letícia, o Nordeste, você tem temperatura, você tem luminosidade, tá? E lá a fertilidade é boa, mas é um pouquinho baixa, nós melhoramos ela. Quando você põe água, putz, você equilibra tudo. Letícia, eu tirei das 4 UA que ele estava e passamos a 10. 10 UA por hectare. Letícia, ele faz dinheiro, mas faz dinheiro com força. E sabe qual que é a época que ele faz? Na seca. Por quê? Porque tá todo mundo ferrado, faltando, sem pasto, e ele assim, ó, eu compro. Ele tem para compra o gado barato, põe lá, engorda e vende. E fazendo um dinheiro lascado. Minha gente, é isso aí. Quem sabe faz, quem não sabe busca aprender e quem não sabe não busca aprender perece. É isso que eu tenho a dizer para vocês. É isso aí. E Wagner, pensando nessa técnica do sistema rotacionado, como é que isso pode ajudar no bem-estar animal? Muito. Por quê? Porque todos esses pontos que eu falei, a divisão do pasto, o formato do pasto, a distância da água, a sombra, a localização do coxo de sal, tudo em função do bem-estar do animal. Outra coisa, o animal, ele quer comer qualidade de capim. Então, o que acontece? Normalmente, a gente pode deixar o gado no pasto até 7 dias. Vamos entender, quando aqui no Brasil, pelo menos na zona tropical, o capim, quando você corta o capim, aquele capim, ele rebrota 2 centímetros por dia. Então vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Naquele dia, aquele primeiro dia que ele cortou, o gado cortou
aquele capim, até o 7º dia, aquele capim já está com isso aqui, ó, 14 centímetros é mais ou menos isso aqui. Né? Metade de uma réguinha escolar, você que tem filho em casa. Então, o que acontece? O gado, vendo aquele capim, com aquele brotão lá, aquela folhinha lá de 14 centímetros, ele já vai querer comer. Só que o que vai acontecer, Letícia? A hora que ele chegar e der uma bocada naquela planta, inevitavelmente ele vai morder e vai levar a gema apical. Aonde sai a folhinha fresquinha. Que é o tecido que faz a rebrota. Então, o que acontece? Nós retiramos o gado fica até 7 dias. Às vezes, eu deixo o gado, dependendo do nível de adubação da fazenda, nós deixamos até 10 dias e tiramos o gado daquele pasto. Aí, tiramos o gado do pasto, aquele capim vai rebrotar. Tranquilamente, sem o gado molestar o capim, sem comer. Quando chega na hora de colocar o gado novamente naquele pasto, o capim já está com a folha alta, está no ponto para ser pastejado novamente. Então, o gado come sem estragar. E ambientalmente falando, quais são os impactos positivos de fazer esse tipo de sistema? Olha, Letícia, se você intensifica a fazenda, você não precisa comprar outra, você não precisa abrir novas áreas, você não precisa desmatar. E sem falar que você, num sistema rotacionado, você fecha mais o solo, você protege o solo. Eu costumo dizer nas minhas consultorias assim, pasto bom é aquele pasto que você não enxerga o solo. Você anda a cavalo, anda pelo pasto caminhando e você não está vendo a terra. Tá tudo cobertinho ali. Você vê palhada no máximo, tá? Você vê palhada ou então capim gramado. Então o que acontece? Se eu conduzir as pastagens corretamente, a proteção do solo será maior, eu evito erosão, então o impacto ambiental, a degradação é muito menor. Outro ponto importante, a pegada de carbono é maior. Por quê? Porque a gramínea, Letícia, é assim, ela também cresce em raiz. Aí o boi come, a raiz morre. E aí volta a crescer, volta a nascer raiz. Nesse nascimento e morte de raiz lá embaixo, eu descompacto o solo e a planta sequestra carbono e leva para o solo através de raiz. Então aumenta a quantidade de raiz e aumenta a quantidade de carbono fixado lá no solo, tirado da atmosfera. Quando a gente tem uma pastagem de boa qualidade, Letícia, nós temos sequestro de carbono, nós nos tornamos credores de carbono. E aí a gente sabe que o carbono ele é um dos fatores do aquecimento global. Então, os ambientalistas deveriam levantar as mãos para o céu, agradecer do Brasil estar fazendo essa quantidade de pastagens, recuperando essas áreas. Por quê? Porque isso aí está ajudando a gente ter um equilíbrio maior no mundo. O que não se faz na Europa, nós estamos fazendo aqui em dobro. Então é possível considerar esse sistema como um sistema sustentável a longo prazo na fazenda? Sustentável, saudável, ele ajuda em todos os sentidos. Existe uma turminha aí de ambientalistas que fala que o pum da vaca aumenta a quantidade de CO2. É o deles que aumenta. Tá? Então isso não faz sentido. Por quê? Porque tudo isso aí entra no sequestro de carbono da pastagem. E aí, vamos lá. Ok, tivemos aí uma aula sobre os benefícios, sobre como que funciona essa questão do sistema rotacionado. Sou aqui uma pecuarista muito rica, quero investir, quero melhorar aqui a minha operação. Como é que eu começo? Duvida de mim. Duvida de mim. Duvida de mim, é isso aí. O que acontece? Eu falo nas minhas palestras, sempre falo isso. Eu quero que vocês duvidem de mim. E duvida
e experimente. Qual que é o seu método para tornar a minha operação como pecuarista de corte mais eficaz com o sistema rotacionado? Primeira coisa é mostrar para o pecuarista aonde que ele está perdendo. Tá? Então, aonde o que ele perde? vazamento do dinheiro, onde que o dinheiro está vazando? Tá vazando o dinheiro. Está vazando no GMD do gado dele. O gado dele não entrega o que ele fala que entrega. A perda de pastagem. Ele está reformando pastagem a cada 2, 3 anos, 4 anos, ele está reformando que a pastagem se degrada. Tá? Existem pastagens no Brasil, tem fazenda que eu presto consultoria, que tem pasto com mais de 30 anos. Então, se o cara está reformando a cada 3, 4, 5 anos, né? É porque tem alguma coisa errada. Você entendeu? Então, aí mora o prejuízo. Letícia, se você pegar quanto custa o custo de uma reforma de pastagem e você dividir pela vida média, que é 5 anos no Brasil, você tem um custo. Tá? Nesses 5 anos. Se a sua pastagem durar 30 anos, o custo teu cai assustadoramente de pastagem. Outra coisa, se aumentar a taxa de lotação na sua fazenda, porque os projetos que eu faço, Letícia, aí entra corredor, entra distribuição de água, entra uma série de coisas. E aonde mora o segredo do negócio? Nós aumentamos a taxa de lotação da fazenda, facilitamos a vida do vaqueiro, em termos de circulação na fazenda, tudo, e não aumentamos a mão de obra. Então, se você vai aumentar a quantidade de gado na sua fazenda com a mesma quantidade de funcionários, com a mesma quantidade de trator, dentro da mesma quantidade de terra. E aí tua lucratividade aumenta. Ou seja, gente, o método do Wagner, diagnóstico de pastagens aí, vocês estão perdendo tempo, né? Que estão aí com as suas pastagens perfeitamente degradadas. Estão precisando bater um papo com esse homem aqui. Vambora. Precisando bater um papo com ele. Aí eu queria saber, como é que eu me planejo para começar a fazer um sistema rotacionado? Como é que eu consigo gerenciar esse tipo de sistema? Primeira coisa, a gente tem que olhar o que a gente tem. Tá? Como é que está a situação da fazenda hoje? Eu tenho pastos bons na fazenda. Se eu já tenho pastos bons, e dependendo do tamanho desses pastos, eu posso começar o rotacionado por eles. E aí eu vou dividir. Eu sou um técnico, Letícia, que eu procuro aproveitar. Então, por exemplo, eu começo de um mapa. Eu faço não dá para fazer um rotacionado sem ter um mapa da fazenda. Com as cercas atuais, com as aguadas naturais, tudo, tá? Aí, o que acontece? Eu vou tentar aproveitar o que você tem de divisão e fazer o rotacionado em cima pensando na topografia natural ali. Na topografia, tudo direitinho. Por exemplo, fazenda plana é muito fácil de eu fazer rotacionado, mas fazenda acidentada é altamente complexo. Eu tô com uma fazenda em Alagoas que tá dando uma maior dor de cabeça para fazer. Por quê? Cobra mais caro. Por causa dos corredores. Tá? Eu não posso fazer corredor morro abaixo, então tem que dar uma volta e tal, para evitar a erosão. Agora, por onde eu vou começar? Muitas vezes, Letícia, não há necessidade de fazer um rotacionado. Mas basta você começar um trabalho de divisão. Então, por exemplo, eu tenho muitas fazendas, Letícia. Eu vou na fazenda, a fazenda tinha 50 pastos. Aí eu comecei a fazer divisão, passei para 100. Depois foi 150. Depois foi 200. E aí fomos aumentando a quantidade de pastos na fazenda. Sabe o que começa a acontecer? A taxa de lotação da fazenda foi crescendo. Foi crescendo. E por quê? Porque eu passo a fazer esse rodízio. Tira daqui, passa para o outro e deixa esse aqui descansando. Se você tem 4 passos para usar, você vai
põe o gado no que tem mais e deixa os outros. É automático isso. Deixa os outros descansar. Quer dizer, ele já está trabalhando em sistema rotacionado. Entendeu? Não, obrigatoriamente não precisa ter uma praça de alimentação, ter tudo ali organizadinho. Quais são as ferramentas assim essenciais? O que eu preciso ter de mais básico para eu começar ali, para dar esse pontapé inicial nesse tipo de sistema na propriedade? Lá. Primeira coisa, eu preciso de um mapa. Mapa hoje, Letícia, é muito fácil de fazer. Muito fácil. Tá? Você chama um topógrafo, você pegar um garoto que mexa com GPS, ele mapeia a sua fazenda brincando. Pega um GPSzinho, sai marcando os pontinhos nos cantos do pasto, aí ele vai lá na aguada, marca também, aí ele anda pelas estradas da fazenda, aí marca curral, marca tudo que a fazenda tem. Aí ele me entrega esse mapa. Em cima desse mapa, eu vou fazer o projeto de divisão. Aí eu entrego para o pecuarista. E toda vez que eu começo a fazer divisão, fiz alguma coisa, eu entrego para ele. O que você achou? Não pode mudar isso? Não, por causa disso. Não, pode sim. Eu vou lá e mudo. Você entendeu? Então a gente vai ajeitando e tal. Ajeitou? Aí ele chama o topógrafo novamente e fala, vamos locar aqui as cercas. Muitas vezes a gente faz um projeto na fazenda, por exemplo, eu tenho um pasto grande, aí eu divido aquele pasto em 2, eu faço o alternado. No segundo ano, eu divido o pasto em 4, eu começo a rotacionar. Aí, lá pelo quarto, quinto ano, eu falo, não dá para dividir mais? Dá, vamos dividir em 8. Aí ele atinge a etapa. Eu deixo isso tudo blocado já, tudo marcadinho. E aí, o cara, a hora que ele chega no ponto certo, ele vai. Outra coisa, pasto é uma cultura. Tá? Então, quando você entende... você quer ver? Eu vou te dar um exemplo, Letícia. Se você tiver um Fusquinha, bacana, eu adoro Fusquinha. Se tiver um Fusquinha, você anda com o Fusquinha 60, 80 na estrada, 100 km no máximo, você põe teu Fusca. E nunca vai te acontecer nada, você sendo uma boa motorista. Agora, se você pegar o teu Fusquinha e começar a andar com ele a 120, 130, 140, e o seu Fusca não tiver bom, os amortecedores do teu Fusca tiver... Sabe o que vai acontecer? Você vai entrar numa curva, o carro vai sair de lado, vai derrapar e vai encontrar provocar um Deus. acidente. Vai provocar um acidente. O que eu quero dizer com isso? A fazenda que faz manejo, pastejo contínuo ou pastejo alternado, ela anda a 80 por hora. A fazenda que faz sistema rotacionado, ela anda a 150 por hora. Então você tem que estar atento aos detalhes da fazenda. E um dos principais detalhes, 2, é controle de plantas daninhas e fertilidade do solo. Era nesse ponto que eu queria chegar. Quais são os ajustes finos aí? A gente fala do básico e aí a gente vem para os ajustes finos para que seja eficiente de fato. Você faz a adubação da pastagem, você pode até montar um rotacionado num pasto que já existe. Tá? Aí nós fazemos a análise de solo, esse pasto vai aguentar? Vai. Então tá bom, vamos rotacionar. Daqui 2 anos você vê que o pasto já tá sentindo. Vamos elevar o nível de fósforo nesse pasto? Vamos. Vamos começar a dar nitrogênio para esse pasto? Vamos. Só que ele se paga, porque é isso que eu falei, você tira de 1 e põe 4A. A conta fecha, Letícia. A conta fecha. Você entendeu? Então, o que acontece? Você tem que oferecer para a pastagem aquilo que ela precisa. Outra coisa, tem que estar muito de olho nas pragas. Por exemplo, às vezes começa o período da chuva, você começa a ter ataque de cigarrinha. Você tem que acudir logo. Assim como você que cuida, que planta soja, que planta milho, que um dia vai virar ração para algum animal, o capim ele também vai. O capim é igual. É igual. Então, tem que ter o trato cultural. Tem que ter o trato cultural, tem que ter os controles de pragas, tudo direitinho. E é o tal negócio. Você não deixar estragar. Você não deixar vir a degradação. E, por exemplo, outro ponto importante. Essa dica é fundamental. Atentos. Você rotacionado não faz milagre. O que eu quero dizer com isso? Você tem na pastagem... A pastagem produz, no período das águas, da chuva, 70% do volume de massa do ano. No período da seca, ela produz 30%.
Então, essa relação 70/30, ela vai continuar. O que o rotacionado vai fazer? Vai jogar para cima a tua régua. Vai produzir mais capim nas águas e na seca e você vai caber mais. Mas, porém, você tem que fazer gestão do teu capim. Você tem que fazer gestão do pasto. Então, quando vai terminando o período das águas para iniciar o período da seca, você tem que diminuir a taxa de lotação. Como é que você faz isso? Você vende o gado que está pesado e fica com o gado leve no lugar. Compra um animal. Vai fazendo a reposição. Você fica com a mesma quantidade de cabeças, porém animais mais leves. E aí você baixa a taxa de lotação da fazenda. Aí você atravessa o período seco. Então, mas eu não quero fazer isso, que eu tenho vaca na fazenda, não posso vender vaca. Tá bom, então você tem que ter uma silagem. Depois nós vamos no próximo aí podcast, nós vamos falar de capiaçu e a gente vai falar sobre capineira. Então você faz uma área de capineira na fazenda, e aí ou planta um milho, faz uma silagem, e você, na própria praça de alimentação, você pode fazer a suplementação do gado. E aí você cria o equilíbrio. E Wagner, olhando para essa técnica, né, para esse tipo de sistema e o que a gente tem agora, quais são as principais inovações, quais são as principais novidades que vão se agregando a esse sistema que a gente tem agora? Letícia, tem gramíneas maravilhosas entrando no mercado. Maravilhosos. Gramíneas muito boas que realmente fazem a diferença. Gramíneas que elas são exigentes em fertilidade de solo. E isso não é negativo. Por quê? Porque ela entrega mais para você, pecuarista de resultado, com adubação. Mas você tem que cuidar. Tem que cuidar. Outra coisa, as moléculas de herbicida melhoraram demais. Hoje nós estamos trabalhando com mistura tripla de produtos, até quatro moléculas juntas. Então isso está dando um resultado diferenciado. A forma de se aplicar, hoje nós estamos usando drone no campo, que dá uma eficiência de aplicação muito melhor. Temos fertilizantes específicos para pastagem. Então, as tecnologias mudaram, melhoraram e o pecuarista tem que experimentar, tem que fazer. É isso então, pessoal, a gente fica por aqui, mais um episódio do podcast com Wagner Pires. Eu sou Letícia Guimarães, repórter do site Notícias Agrícolas. E eu sou Wagner Pires, consultor de pastagem. Wagner, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima, pessoal. Até a mais.